Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Acá estamos, amigos. FNS, Janitorial Carpet Cleaning, es la opción que tiene la gente que está en la bahía de San Francisco y en San José, California, para rentar los servicios de máquinas para prevenir el COVID-19. Estas máquinas eliminan el 99.9% de los virus y las bacterias. Marque el 408-590-1614. Es FNS, la empresa que tiene más de 25 años en el negocio de limpieza de alfombras, pisos y más, la que le puede dar solución a su problema. Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Bel Air, en Texas. Recuerde que si quiere darle un retoque y ver su cabello esplendoroso, un refrescamiento y verse muy elegante, pues entonces diríjase a la 6809 Chimney Rock, es la dirección, 281-888-5184, el teléfono que debe marcar para que lo dejen a usted como artista, como actor y actriz de películas de Hollywood. Paula Bravo, le agradecemos que nos haga este espacio y en primer lugar decir que hoy debemos mencionarlo como ex secretario, dolorosamente ex secretario ejecutivo de la CIDH, pero activo siempre en la lucha por los derechos humanos. Pablo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pablo, esta decisión del secretario general de la OEA, ¿cómo la has tomado? Es decir, el 2020 ha sido un año muy difícil para todo el mundo, creo yo, por el tema de la pandemia. Pero, ¿te imaginabas vos fuera de la CIDH un poco después de mediados de año? Bom, em verdade, tanto para mim quanto para a comissão foi uma surpresa. Nós estávamos com uma agenda de planificação ordinária de trabalho da Comissão Interamericana, até que no último dia de la vigência do contrato de meu primeiro mandato, a comissão foi informada de que não se procederia com a extensão administrativa relativa à decisão de renovar meu mandato. Então, realmente não é algo que estava planificado, nos ha tomado de surpresa. Há que estar agora reprogramando a vida e imaginando que podem ser as próximas etapas. Então, efetivamente, está sendo um ano difícil em todos os aspectos e neste âmbito personal também é um desafio muito particular. Pero de toda maneira, eu salgo da comissão muito realizado por todas as coisas que nós aí hicimos, por haver recuperado a relevância da comissão para tantos países, de haver logrado acercar a CIDH a las comunidades de base, de haver promovido sessões itinerantes que puderam democratizar o acesso ao sistema interamericano para miles de pessoas que antes não se comunicavam com a comissão, mas já obviamente de los resultados que hemos logrado ao denunciar as graves violações dos direitos humanos em tantos países, como foi o exemplo de lo que ocorreu também com Nicaragua. Pablo, la lectura que uno le da a una situación como esa, viniendo de la OEA, viniendo de la Secretaría General, viniendo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un proceso donde al secretario no se le da la oportunidad de defenderse. Y entonces uno dice, ¿hacia dónde va el sistema interamericano cuando dentro de su casa ocurren cosas como esta? Bueno, estos son dilemas propios de ese proceso. La comisión salió, yo creo que la comisión salió coherente ao mantener sus principios de actuación acorde a sus estándares principales,
que era el principio de la preservación de su autonomía e independencia, el principio en respecto al derecho de los trabajadores, también el principio del debido proceso, pero desafortunadamente no hubo un espacio para un diálogo institucional, tal cual nosotros leemos del comunicado de prensa público de la Comisión Interamericana, de manera que la Comisión se vio obligada a tener que seguir adelante, chamando a um novo processo seletivo, porque já não tinha mais, não seria factível para a comissão manter um secretário executivo sem contrato, não? Então, é parte, creio que isso realmente é parte do dilema de toda esta situação. Há argumentos e justificativas para todos os lados nesse sentido. E eu he buscado estar em uma posição de muita discreção institucional, apoiando a Comissão Interamericana. Afinal, eu havia sido selecionado e invitado por a própria comissão para manter-me neste posto de secretário executivo. Então, devia seguir as instruções da comissão nesse sentido, para apoiá-la até o último minuto em lo que se requeria para este diálogo institucional. Então, bueno, foram 30 dias de intentos desse diálogo, como se pode ler do comunicado de prensa da CIDH, que não han resultado em um acordo. De maneira que eu entendi que a comissão havia feito realmente todos os esforços para lograr uma solução dialogada. En tu carta de salida o de despedida, indicas que la autonomía golpeada por un lado, la autonomía de la CIDH, pero también lo que te mencionaba hace un momento, la imposibilidad de presentar argumentos y contraargumentos donde se supone que debería ser la primera arena de debate, debería de ser casualmente una institución como la OEA, como la Secretaría General y como la CIDH. Es decir, esto efectivamente la CIDH ha peleado por tu cargo, por tu posición, porque se te renueve el contrato, pero todo esto deja trastocado el sistema como tal, ¿no te parece? Bueno, eu penso que devemos mirar esta situação desde uma perspectiva ampla, em la qual a Comissão Interamericana ha mantenido sua consistência e sua coerência, até porque isso é parte de seus próprios estándares de funcionamento, ao exigir de los próprios estados que obedeçam a estes princípios orientadores de respeito a los direitos humanos de todas as pessoas. Então, desafortunadamente, não se alcançou um resultado que a comissão considerou satisfatório. Eu estava entre meio a um conflito, uma confrontação entre dois órgãos principais da organização, de um lado a Secretaria-Geral, do outro lado a Comissão Interamericana, e fui acompanhando esse processo dentro de minhas condições, também mantendo uma posição de lealdade à instituição e também à própria comissão, como deveria ser. Pero bien, me parece que os hechos já estão dados e agora há que saber cuidar e preservar a institucionalidade da comissão ao máximo possível. A comissão saiu defendendo sua autonomia e independência para decidir e selecionar seu personal de confiança e penso que nisso ela foi coerente até o final. Personal de confianza, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Perdió la confianza Luis Almagro de Paulo Abrao a partir de los señalamientos? ¿Hubo algo, se personalizó esto? ¿Hubo un roce que provocó no quiero verte más por aquí? No, de mi parte yo no puedo establecer ningún tipo de conclusão que pode levar essa discussão a um nível personalizado. Eu lo vejo realmente como uma confrontação entre dois órgãos da organização, a qual desafortunadamente estava no centro meu contrato e minha persona, e eu estive aí nesse entremedio de um conflito interno a uma organização que passava por uma diferença de interpretação jurídica do regulamento da comissão e das próprias normas generais da OEA em matéria de reclamos administrativos, em matéria de preservação contratual. Obviamente que não podemos ignorar o contexto
La comisión es un órgano que está siempre muy bajo a presiones. Históricamente siempre ha sido así. Eso nunca ha dejado de existir debido a la actuación contundente de la CIDH sobre la realidad de los derechos humanos en todos los países. Isso sempre ha generado algum tipo de tensão entre a dimensão política com a dimensão técnica, entre a dimensão do mandato sobre a interpretação do alcance do mandato da comissão e as divergências que os governos têm a cada momento sobre os resultados que a comissão apresenta. Pero a melhor resposta para estas coisas é exatamente manter os estándares jurídicos interamericanos. E ela sempre a actuar durante mi fue de maneira muito consciente ao lado. Se nos ha quedado pegada la imagen. Para toda cualquier situación. Sí, te escucho, Pablo, perdón, se había quedado pegada la imagen un segundo, pero te escucho de nuevo. Entonces voy a seguir. Entonces, la comisión lo que tiene que hacer es mantener la consistencia de sus estándares. E isso é que deve orientar sua atuação. Se em meio do caminho vão reclamarem, se em meio do caminho vão reclamar atores políticos, nuevamente se nos ha quedado pegada la imagen de trabajo. O sea, sus estándares deben valer tanto para los presidentes como para los. Nuevamente se nos ha quedado pegada la imagen. Vamos a esperar a ver si podemos restablecer la comunicación con Paulo Abrao, exsecretario de la CIDH, que hace solamente unos días dejó el cargo por disposición de el secretario general Abrao, Almagro, que no decidió, mejor dicho, no renovar el contrato de Paulo. Paulo, ¿estás por ahí? Yo estoy. ¿Ustedes me escuchan? Perdón, sí, lo que pasa es que se había quedado pegado nuevamente. Paulo. Entonces yo les explicaba la importancia de que la gran fortaleza de la comisión es mantener la consistencia de la aplicación de sus estándares para los países grandes, para los países pequeños, para los gobiernos de cualquier matiz partidaria. E nesse caminho, obviamente, que vai generando tensões, porque muitas vezes a labor da comissão é denunciar, é visibilizar o que nadie quer que seja visibilizado, que genera desgaste à política exterior dos estados. Pero nosso rol é este, o rol da CIDH é este. ¿No? O rol da comissão é apontar os problemas que estão passando para, primeiro, ajudar a posição da sociedade civil dentro dos estados, que muitas vezes não estão encontrando os canais institucionais internos para processar suas denúncias e suas demandas e tiveram que buscar o organismo exterior. E o segundo, regulamentariamente, e segundo as mais altas normas da organização, a comissão cumpre um rol de ser uma espécie de consciência regional em matéria dos direitos humanos. Então, o rol da CIDH é molestar. E a gente tem que entender esse rol e evitar qualquer tipo de interpretação ou de assimilação deste mandato de maneira sesgada ou de que há qualquer outras intenções políticas por detrás. Isso não está em jogo a perspectiva da visão política que cada um pode ter sobre o mundo. O que está em jogo são princípios acordados internacionalmente, o direito internacional dos direitos humanos, aos quais os estados voluntariamente e soberanamente decidiram ratificar um conjunto de normas internacionais que devem ter uma aplicabilidade, que devem se transformar em realidade concreta. Essa foi a aspiração ao construir os organismos multilaterais e os espaços internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, a CIDH ha mantenido sua posição muito autônoma e independente nessas tarefas e, obviamente, isso ha generado desgastes. Pablo, la presión. Hay, y es evidente, una relación cordial, por llamarla de alguna manera, y eso lo digo yo, ¿no?, entre Daniel Ortega y Luis Almagro. Y hay gente que podría pensar que los informes de la CIDH, por muy documentados que estén, y quizás eso es lo que más duele porque están sumamente documentados, pues han causado mucho daño
a la figura del régimen de Nicaragua, la dictadura nicaragüense. Esto, según tu lectura, ¿pudo haber venido alguna presión de este lado y de otros gobiernos que están incómodos con el trabajo de la CIDH por el tema de los derechos humanos? Eu não posso afirmar isso e creio que essa é uma tarefa que les toca à prensa independente investigativa, realmente, não? Lo que puedo decir es que ustedes siempre han sido testigos de que yo nunca adentré en ningún tema específicamente político de los gobiernos, nunca he implementado cualquier tipo de abordaje política del trabajo. Todas mis declaraciones estaban basadas en los aspectos jurídicos y de derechos humanos, y sobre el deber y las obligaciones que los gobernantes tienen de Nicaragua en cualquier otro país en respetar los derechos humanos. Entonces, obviamente que hay otros tipos de relaciones que también son parte de la naturaleza de una organización multilateral, pero dentro de la Comisión Interamericana, nuestra labor debe ser siempre una labor basada y fundada en los estándares jurídicos interamericanos de derechos humanos, y así siempre lo fue. Genera desgastes, afecta interesses, pode generar obstáculos eventualmente para outras agendas que nós não teníamos conhecimento que poderiam estar passando, se pode passar, mas eu não hablo concretamente sobre Nicarágua, eu hablo abstratamente. Isso pode passar em qualquer circunstância onde a presença da Comissão Interamericana para cumprir seu rol e suas obrigações de denunciar chegue em determinado contexto em país. A comissão não cria realidades. As realidades são criadas dentro dos próprios estados, dos próprios governos, em las incapacidades de atender a sociedade civil, as incapacidades de administrar os conflitos adequadamente, a incapacidade de manter uma institucionalidade que seja confiável, a incapacidade de estabelecer confiança cívica entre governos e sociedade civil, a incapacidade de promover espaços de pluralidade de pensamento que possam respeitar a diversidade de visões políticas e não a imposição unilateral de visões oficialistas sobre o que deve ser a vida ou projeto de país. Então, estas situações são todas parte de los contextos em los quais nós trabalhamos, ¿no? E a comissão então denuncia. Quando isso passa, denuncia. Se há ausência de independência do poder judicial ou se há intervenção do poder executivo na separação de poderes, a CIDH vai denunciar. Se o poder executivo de um país genera repressão que tem consequências em matéria de violação dos direitos humanos das pessoas, a CIDH vai denunciar. E as organizações da sociedade civil, e eu agora, como cidadão defensor de direitos humanos, vou seguir denunciando igual, porque isso é parte da tarefa e da labor dos defensores de direitos humanos. E como é parte da tarefa e da labor dos periodistas independentes, que também têm um rol muito importante e que são defensores de direitos humanos também, não? Então, há muita gente que não compreende este mandato, que não entende a importância de uma secretaria executiva independente e autônoma, de uma comissão interamericana independente e autônoma, que deve seguir com sua labor ao margem de qualquer outros tipos de interesses que podem estar aí presentes na realidade. Pablo, la salida tuya, pues, repentina, digo, porque nadie la esperaba, ha tenido o ha generado cierta incertidumbre o alguna lectura, me parece a mí, errada en Nicaragua sobre los informes que se hicieron bajo tu administración, y el MECENI, el IEI, la misma CIDH. Dicen, bueno, todo eso está en cuestión ahora para que la gente lo comprenda. ¿Hay algo de eso en juego, bueno, o es completamente una mala lectura? Un aspecto que estas situaciones de crisis generan de las personas que se oponen a la labor de la Comisión Interamericana aprovecharse para intentar fragilizar la metodología y la rigurosidad del trabajo desarrollado, ¿no? Isso são oportunismos que se generam em determinados momentos, pero que não têm nenhum tipo de fundamento, ¿no?
Tanto é que a melhor prova de tudo isso é que com o transcurso do tempo se perceberá que a Comissão Interamericana mantendrá sua mesma atuação, uma coerência em respeito à leitura da realidade de Nicarágua e dos demais, independentemente das pessoas que passam por aí dentro, independentemente de minha presença, independentemente da presença de outros, porque o resultado da labor institucional da Comissão é fruto de um accionar institucional basado em estándares que estão consolidados historicamente em los diferentes instrumentos de trabalho da Comissão, em seus informes temáticos, em suas visitas aos países, em los informes de fundo, em los precedentes das medidas cautelares, em la jurisprudência construída junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos por os casos que a Comissão oferece a la decisão da Corte. Tudo está basado nestes princípios. Lo que se pode generar alguma diferença está no âmbito da oportunidade da atuação. E se algo realmente caracterizou minha gestão, foi a de que, para mim, era muito importante que a Comissão actuara de maneira oportuna, entrara em los países en el momento donde la gente realmente lo necesitaba, en los momentos donde la Comisión poderia dar uma contribuição para ayudar a salvar vidas. E isso se hace em tempo real, isso não se hace actuando 5 anos depois, a partir de um expediente judicial que se apresenta, que tramita e que só depois de 15 anos vai ser decidido. Me pareceu muito importante recuperar a capacidade de uma CIDH presente em los momentos mais claves para uma sociedade na região. Então, é recuperar um pouco o rol histórico que a Comissão ha cumprido quando entrou imediatamente durante a ditadura argentina. A Comissão entrou dentro do país, ou em República Dominicana, ou em Peru, recuperar aquela tradição de uma CIDH que atuava em tempo real e que pudesse estar ao lado da gente em los momentos que a gente mais lo necessitava. Então, nossa primeira experiência foi exatamente em Nicarágua. Eles tinham aí 28 dias de repressão, com resultados trágicos para as vidas de um conjunto inicial de pessoas, mas que não alcançavam ao início 39, depois passou para 70, e a CIDH entrou diretamente. Não? E aí foi muito importante porque nesse instante a Comissão ajudou a visibilizar para todo o mundo uma realidade que ustedes internamente estavam lutando há tempo, pero que não recebiam reconhecimento internacional. Então, a Comissão visibilizou a situação e saiu com uma agenda de recomendações que, se houvera sido seguida por el governo, havia evitado um conjunto de novas mortes e havia evitado novas repressões e haveria logrado estabelecer caminhos hacia uma liberdade democrática dentro do país. Estavam aí nossas 15 recomendações iniciais e o governo se omitiu, e o governo preferiu ignorar, ou seja, recebeu o apoio de los organismos internacionais, recebeu nossa assistência técnica sobre quais eram os caminhos para administrar essa crise de maneira pacífica e democrática, e, assim mesmo, preferiu o caminho da violência, da repressão e do arbítrio. É nesse momento onde se genera, na verdade, é nesse momento onde se reforça a responsabilidade internacional dos governantes em Nicarágua, porque tiveram a oportunidade de já implementar as recomendações dos organismos internacionais e administrar aquela crise que tinha um tamanho dentro de sua perspectiva e não ampliársela como lo fizeram. Então, e foi importante também, em segundo lugar, ¿por quê? Porque ao entrar no país, nós documentamos em tempo real cada uma destas violações e registramos estas circunstâncias que, em muitas situações, com o passar do tempo, com o transcurso do tempo, se perdem, se caem no ouvido ou se destroem os arquivos depois. Isso significa obstáculos para a obtenção de justiça no futuro. Então, para Nicarágua é um case
muy importante de la actuación de la Comisión Interamericana, histórico, porque hoy nosotros documentamos todo. Y si la justicia no llega inmediatamente, ella llegará oportunamente. Às vezes a justiça internacional demora, e realmente demora um pouco, pero não haverá outro caso tão bem documentado e com tantas provas sistematizadas de parte da Comissão Interamericana, que é o caso de Nicarágua, para que em el momento correto as pessoas tenham que responder por as arbitrariedades que han cometido nesse momento. Então, minha ideia era exatamente recuperar essa Comissão Interamericana proativa, oportuna, relevante, que pudesse estar ao lado das pessoas nos momentos que mais necessitavam, e não porque isso seria contra os governos do momento, porque isso ofereceria ferramentas e possibilidades de mediação internacional para situações em as quais os governos internamente já haviam fracassado ao não haver logrado previamente evitar a violência social. Então, os governos muitas vezes perdem a oportunidade, não sabem aproveitar a contribuição que o organismo internacional presente dentro do país oferece, que é essa possibilidade de fazer uma mediação com confiança com aqueles atores ou partes da sociedade que já não têm mais confiança com as instituições próprias do Estado. Então, e por isso, ao final do ano passado, quando eclodiu as repressões em Chile, a CIDH entrou em Chile imediatamente. Quando passou em Equador a violência e a repressão contra os povos indígenas, a CIDH, uma semana depois, também entrou em Equador. Quando também passou em Haiti, a comissão, 2 semanas depois, já estava dentro de Haiti e principalmente em Bolívia, quando, passada a situação de pós-eleitoral, da transição do governo anterior para o governo interino, se generou uma ola de violência estatal, produzindo 2 massacres que a Comissão Interamericana imediatamente entrou dentro do país e documentou toda esta situação. Então, nem sempre, talvez os estados estavam acostumados a uma comissão com atuação oportuna, pero na verdade todas essas situações eram grandes oportunidades. Ao invés de adotar posturas defensivas, se poderia exatamente tomar-se o informe da Comissão Interamericana e administrar o conflito por meio desta mediação internacional. Está faltando um pouco mais de aproveitamento das contribuições que os organismos internacionais de direitos humanos podem fazer. Pero isso depende de um cambio de concepção, de um cambio de posturas, de evitar entrar em posições defensivas ou negacionistas, e sim, para resolver esses grandes conflitos, o mais fácil é reconhecer os erros, ter a disposição de resolvê-los e abrir os caminhos de diálogo para uma saída pacífica e democrática, por meio de veedores internacionais, por meio de instituições que tenham a confiança dos setores sociais que estão apresentando insatisfação ou que estão apresentando algum tipo de descontento. Pablo, la salida democrática, y eso me lleva a las 2 últimas preguntas que tengo para vos. En el caso de Venezuela, la ONU presenta un informe de una comisión que dice crímenes de guerra, más de 4.000 personas muertas de manera extraña y casi producto de la represión. El secretario Almagro dice, ellos no pueden manejar los criminales de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los criminales que han actuado de esta manera en contra del pueblo venezolano, no pueden administrar un proceso electoral cualquiera que este sea. En Nicaragua, ustedes, la CIDH, MECENI, JEI, han documentado lo suficiente para decir Ortega también ha cometido delitos de lesa humanidad. ¿Por qué de pronto vos coincidís con eso de que en Venezuela no puede Maduro administrar elecciones y que Ortega sí puede entonces? Sabes que os aspectos eleitorais nunca foram objeto de minhas declarações, não? Porque não era parte da natureza de trabalho da comissão. Pero fundamento principal para eleições livres e fiáveis é de que existam
efectiva independência das instituições para executar estes processos eleitorais. Nós necessitamos um órgão eleitoral confiável e independente, necessitamos um poder judicial independente e necessitamos um ambiente que não tenha intimidações de respeito à presença e à participação de todas as forças políticas sem qualquer tipo de restrição e um ambiente de liberdade de expressão em la qual as pessoas não sintam medo de realmente lutar e defender suas posições e muitas vezes de elas contrárias aos governos. Se estes elementos não estão garantizados em nenhum país, seja qual seja o país, há dúvidas, sempre é legítimo questionar a legitimidade de seus processos eleitorais. E marque isso. Em determinadas circunstâncias, se os governantes são pessoas que han cometido crimes de lesa humanidade, em Nicarágua, efectivamente el FIEI concluyó que houve crimes de lesa humanidade, aí há um problema mesmo de legitimidade de los actores, pero é um problema que transcende o aspecto eleitoral, é um problema mesmo de legitimidade popular, de legitimidade democrática, não é possível que que se vá a um novo processo eleitoral dentro do país sem haver apresentado uma resposta de justiça para todas as vítimas em relação aos conflitos que passaram, sem haver ocorrido a devida reparação a todas as pessoas, sem haver um reconhecimento de los errores e um pedido de desculpas públicas. Há uma tarefa de justiça de transição pendiente dentro de Nicarágua que efectivamente compromete uma confiança de que o próximo período eleitoral será um período realmente independente, com resultados que sejam legítimos. Pero tampouco quero também criar um pré-julgamento sobre isso, porque também creio que falta muito todavia para passar. Eu creio que esse é um tema interno do país, as forças políticas internas que têm que organizar-se, que têm que decidir se participam, se não participam, se legitimam, se não legitimam, se há condições, se não há condições, desde afuera, seja como instituições, como estavam na CIDH, seja como atores individualmente preocupados com o futuro de Nicarágua, como é o meu caso agora. Nosso rol é apenas o de opinar e de estabelecer elementos que podem ser observados como variáveis de análise da própria população e dos próprios sectores políticos internos do país. Pablo, ¿qué vas a hacer? Después de esto, de esta salida pues inesperada, ¿qué vas a hacer? Y si tu rol va a ser en la misma línea, vamos a verte en el escenario siempre desde la defensa de los derechos humanos, a lo mejor en otros escenarios, en otras plataformas. Sim, minha vida, eu sou há 25 anos defensor de direitos humanos e as lo que sei fazer, e há muito tempo que havia decidido entregar minha vida a esse projeto, vida profissional e vida personal a este projeto, de ajudar a visibilizar as vítimas, de apoiar as pessoas frente às situações de desigualdade, de injustiça, de discriminação, de violência. Eu vou seguir esse caminho, quizá a hora de descansar um pouco por um tempo antes de assumir novas responsabilidades. Pero com Nicarágua quero dizer-lhes que vocês poderão contar comigo para sempre, de por vida, porque para mim já se transformou em uma causa la qual eu creio que é fundamental apoiar-lhes. E vocês estão dando um grande exemplo de resistência cívica, um grande exemplo de um povo com uma capacidade de luta em favor dos direitos humanos e das liberdades, que em los dias de hoje, com tantas expressões de autoritarismo passando em tantos países, e vocês são um exemplo para a comunidade internacional de como não abandonar a luta e como seguir até o último esforço, tentando prestigiar a memória de aqueles que no caminho caíram, para que vocês hoje pudieran ter o mínimo de condições
de expresar sus visiones y tener el apoyo de la comunidad internacional. Cuenten conmigo, seguiremos juntos en eso. Y una de las ideas que yo tengo es la de trabajar por una coalición internacional por justicia en Nicaragua. Y eso yo voy a dedicarme asociándome a otras iniciativas, a otros actores, porque es un conocimiento que no puedo también omitirme de compartir para apoyarles de donde estoy, para que ustedes un día alcancen una sociedad y una Nicaragua libre y democrática. Pablo, quiero agradecerte no solamente el tiempo que nos has dado en esta entrevista, porque sé que estás bastante alcanzado con algunas actividades que tenés, pero quiero decirte gracias personalmente. Gracias porque yo me siento representado por vos, me siento defendido por vos desde la CIDH, fuera de la CIDH, con esta comisión internacional que nos estás anunciando acá. Te doy gracias en el nombre del pueblo de Nicaragua, del pueblo sufrido, del pueblo reprimido, de las madres de Abril, de los secuestrados políticos que están en las cárceles, de los miles que estamos en el exilio. Te damos gracias porque has hecho un gran trabajo. Tu nombre va a estar acompañado siempre de la palabra libertad y de la palabra defensor de derechos humanos y de la palabra amigo. Y por eso te digo gracias personalmente, gracias a través de este espacio, lo había hecho en el Twitter también, pero tengo la gran oportunidad que me da Dios de poder conversar con vos en este momento y decirte delante de la gente que nos está viendo, gracias de verdad, los nicaragüenses estamos en una enorme deuda con vos y vamos a darnos un abrazo seguramente en algún momento, más temprano que tarde, allá en Nicaragua, cuando sea libre, y ahí podremos disfrutar casualmente de los frutos de esta lucha que va a tener como resultado una nación, una república que te va a esperar siempre con los brazos abiertos. Te dejo unos segunditos para que te despidas de nuestra audiencia. Ojalá, muchas gracias por esa expresión de cariño, pero soy yo quien tengo que agradecer a ustedes por toda la solidaridad que estoy recibiendo durante ese tiempo, todas las expresiones de cariño, de reconocimiento, pero fundamentalmente por la inspiración que ustedes nos generan. Es el ejemplo de disposición, de resistencia y lucha de ustedes que inspiran a los demás defensores de derechos humanos en todas las Américas a seguir creyendo en sus convicciones y a partir de ese ejemplo de que, a pesar de condiciones tan difíciles, asimismo ustedes están en posición de aguerrida, de lucha, de movilización, que nos hace pensar, wow, independientemente de los problemas que también puede estar pasando, cualquier otra persona esté pasando, mira el ejemplo del pueblo de Nicaragua. Entonces, yo les devuelvo el agradecimiento porque son ustedes quienes están dando un gran ejemplo, insisto, a toda la comunidad internacional de derechos humanos y democrática de nuestra región sobre cómo debe ser el sentido propio de luchar por sus ideas, por sus convicciones, a pesar de todas las dificultades y a pesar de los contextos más difíciles. Gracias a ustedes, cuenten siempre conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a Pablo Abrao, secretario ejecutivo ya retirado de la CIDH. Grandes palabras, una gran reflexión después de escuchar cómo nos tiene en su corazón, ¿no?